Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, hoje nós vamos falar sobre vida financeira, tá? Eu sei que às vezes começar a falar sobre dinheiro, né, gente? Às vezes, principalmente pelo ponto de vista cristão, as pessoas ainda têm que abrir muito a mentalidade delas. Eu vou trazer aqui 5 dicas para que possa te ajudar. Às vezes você está com a vida financeira travada e você não sabe o porquê. Talvez uma dessas dicas que eu passe aqui, só de você botar em prática, a sua vida financeira pode alavancar, né? E não é um milagre, né, gente? É um plantio. Você vai plantar, você não vai colher hoje. Mas você tá plantando. Tem uma diferença entre você tá plantando errado e você começar a plantar certo. Porque se você tá plantando errado, você só vai ficar colhendo coisa errada. Mas se você para e começa a plantar certo, por mais que você está colhendo coisas erradas, vai chegar a hora que você vai começar a colher a coisa certa. Entendeu? Então é assim que funciona a colheita. A colheita ela não é só para dinheiro, né? Tem gente que usa o versículo que fala sobre a colheita para falar sobre dinheiro, mas a colheita é sobre tudo, gente, tudo. Se você planta coisa boa na sua família, você colhe. Se você planta coisas ruins, você vai colher da mesma forma. Então não tem meio termo. Ah, eu plantei coisa errada, mas talvez eu não colha. Eu acho que dependendo do que for, só se for pela misericórdia de Deus pra gente não colher. Mas se ficar o tempo inteiro, a vida toda, plantando coisas ruins, só vai colher coisas ruins, gente. Não tem. E isso é para todos os lados, né? Eu vou estar trazendo esse ano, vou falar mais um pouco sobre vida financeira esse ano, porque Deus me trouxe Deus abriu o leque no ano passado sobre vida financeira para mim e e eu quero trazer isso para vocês esse ano, né? Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai alavancar nossa vida financeira em nome de Jesus, né? Porque quem pensa que cristão tem que viver só a pão e água, tá muito errado. Deus não fez a gente para viver o tempo todo em sofrimento. Eu acredito sim que Deus, é, ele realmente ele quer que a gente às vezes a gente passa por momentos, porque ele prova, na própria palavra dele mesmo diz que ele nos prova, né? Ele provou o povo de Israel. Mas existem coisas que são colheitas, coisas ruins que a gente colhe por colheita, simplesmente porque a gente plantou errado. E também tem coisa que realmente. Gente, eu acabei de pensar numa dica agora. Na verdade, vão ser 6 dicas, tá, gente? Comigo é assim. Quem não faz parte desse canal já começa a se acostumar. Gente, eu acabei de lembrar de uma dica agora. Pior que eu não tô achando minha caneta. Enfim, eu vou trazer em forma de primeira dica, tá? Pra mim não se esquecer. Então, assim, é... tô trazendo só essa introdução pra vocês entenderem, né? Porque quando a gente vai falar em vida financeira, né, gente? Muitos cristãos têm a mente muito fechada, como eu tinha também. Só que muitas pessoas têm a vida muito religiosa, muito assim, ao extremo, que às vezes Deus quer que ela cresça, mas ela não consegue crescer porque ela não pôr em prática as coisas que precisam pôr em prática. Não é só acreditar que Deus é meu pai e ele não vai deixar faltar nada. Tá, beleza, mas você tá fazendo a sua parte, né? Então, eu vou estar trazendo aqui 6 dicas e eu espero que possa ajudar vocês, tá? Eu vou tentar lembrar a última dica na última aqui, porque eu vou ter mais coisa para explicar sobre ela. Então, vou seguir aqui normal o cronograma, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira dica: oferte. Ah, Priscila, mas eu já dizimo. Gente, dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo é para não faltar mantimento na casa de Deus. Oferta é por amor. Por isso que a oferta ela não tem um valor assim específico, né? O dízimo, sim, ele é a primeira parte, né, é a 10, é o 10% do seu salário, né? Mas são os primeiros 10%, né? A oferta, ela é aquilo que você sentir no seu coração. Mas tem gente que não oferta. Então, será que a pessoa ela ama mesmo a obra de Deus a ponto de não querer ofertar só, tipo, eu tô fazendo a minha parte, eu já tô dizimando, eu não preciso ofertar. Na verdade, gente, precisa, porque o dízimo, Deus repreende o devorador. A oferta já é uma outra coisa que é liberada, né? Então, às vezes, tem algo que possa estar travado na sua vida e, às vezes, por você não liberar a oferta, por você não ser caridoso, por você não ter amor à casa de Deus, aquilo fica travado, né? E tem pessoas que só ofertam também e não querem dizimar. Então não é assim que funciona. Tudo que tem na Bíblia, a gente tem que seguir. Por mais que a gente não. Eu não entendo agora, será que vai acontecer? Faça a prova. Para vocês terem noção, na Bíblia, o próprio Deus mesmo diz: faça a prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Ou seja,
faça a prova, ele deixa você provar. Você pode ir com toda a sinceridade no seu coração, pegar o dízimo do seu salário, no caso a gente tá falando de oferta aqui, né? Mas sobre a oferta também, chega também diante de Deus e fala, olha, Deus, eu só dizimo, não tô ofertando, porque assim, gente, Deus, ele não é alguém que fica lá longe no céu, onde a gente tem que chegar só para falar coisas importantes com ele. Porque se você tem um relacionamento de amigo com Deus, você vai falar do jeito que eu estou falando agora, livremente. Então você vai falar: olha, pai, eu nunca dizimei, eu nunca ofertei, né? Mas eu só dizimo. Então eu vou começar a ofertar também. Que se alguma coisa tiver travado na minha vida por conta disso, eu te peço que o Senhor. Gente, a Rebeca tá chorando, mas o marido tá com ela. É, Espero que não atrapalhe vocês esse barulho. Então, seja muito sincero com Deus. Fala, olha, Deus, eu não entendo direito, mas eu tô apenas obedecendo a tua palavra, porque a tua palavra não volta vazia. Então, assim, por mais que pareça que não vai acontecer, por mais que pareça que só tá lá, oferte, tem um propósito. Deus nunca ia deixar nada à toa na palavra dele. Que não fosse acontecer nada, gente. Não é assim. Então, assim, a oferta, ela é amor. Você pode dar 5 centavos, você pode dar R$ 2, você pode dar a quantidade que você sentir no seu coração. Porém, quando eu oferto, gente, eu não gosto de pegar qualquer dinheiro que eu tenho ali e eu ofertar. Eu gosto de fazer, tipo, uma oferta, assim, com carinho. Ó, esse dinheiro eu vou reservar pra oferta. Pode ser o valor que você quiser, gente. Não importa se é pouco ou se é muito. Mas faça de coração. Faça porque você reservou aquele dinheiro especificamente para oferta. E não porque você pegou umas moedas que sobrou no seu carro e você vai ofertar. Tá bom? Tenha carinho. Mude o seu jeito de fazer as coisas. Que talvez a sua vida financeira vai mudar. Porque às vezes é o jeito que você faz as coisas. É uma via de mão dupla, né, gente? Você tá fazendo, você vai colher. Gente, nunca se esqueça da colheita, tá? A colheita, ela é para tudo. Ela não é só para quem é assassino aqui na Terra, né? Que as pessoas costumam falar isso, né? Ah, uma hora a conta chega, uma hora colher vai colher. Mas e a gente? A colheita é para todos, gente. Todos. Todo mundo vai colher o que plantou. Todo mundo. Não adianta a gente plantar limão e a gente colher, achar que vai colher morango. Não vai colher morango, né? Então, gente, então é assim, tá? Então separa uma oferta com carinho. Não precisa você ofertar todos os domingos se você não tiver. Mas se você tiver, se você puder, mesmo que seja R$ 5 por semana, mas reserve com carinho aquela oferta, tá bom? Não precisa ser os primeiros R$ 5 que entrar, mas faça uma oferta com carinho, porque você tá levando para casa de Deus. Tá bom? Então, mude a perspectiva das coisas como você tá fazendo. Porque às vezes você tá até fazendo, só que você tá fazendo do jeito errado. Então, às vezes, né, você não colhe. Então, o mundo espiritual, gente, ele é regido por regras. Isso que você precisa entender. Não é por choro. Às vezes você entrega o que sobra no seu salário de oferta, só que você entrega com raiva, porque você não queria ofertar. Às vezes você entrega, ah, Deus, por favor, pai, eu tô ofertando aqui, abençoa. Às vezes você entrega dessa forma. E não, na palavra do Senhor diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você dá com alegria, mesmo que seja apenas os últimos R$ 2 que tinha ali na sua carteira, você vai dar com alegria. Então, o mundo espiritual, né? Os anjos, os demônios, Deus, tá todo mundo vendo, gente. Não é uma brincadeira. Não é só chegar ali, botar um dinheiro na salva, no envelope e entregar, não, tá? Isso tem peso no mundo espiritual. Então, começa a fazer as coisas de um jeito diferente. Começa a fazer as coisas do jeito diferente que vocês vão ver como que vai dar certo, tá bom? Dizime, segunda dica, né? Dizime. O dízimo, ele é um assunto que até hoje ainda rende bastante confronto, né? Bastante problema, né? Bastante discussão aí no mundo cristão, no meio cristão. Tem igreja que não prega sobre o dízimo, mas eu sou prova viva, gente, que quando eu comecei a congregar de verdade, que eu aceitei Jesus, a minha igreja não dizimava. E a pastora falava mal do dízimo. Ela não concordava com o dízimo, sendo que estava lá na palavra. O que, que aconteceu? A igreja só ofertava. Aí, o que, que aconteceu? A igreja começou a decair. Começou a passar por problemas financeiros, não tinha verba, não estava fechando a conta. Na época, ela ainda pagava aluguel do espaço da igreja lá. Hoje, eles já têm o espaço para eles. Já foi quitado, tudo certinho. Mas antes, eles pagavam aluguel, então não estava fechando a conta. Como que o dízimo não é de verdade? Se ele não fosse real, não estava na Bíblia, gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Se o próprio Deus mesmo disse, faça a prova de mim,
Por que que vão falar que o dízimo não é de Deus, não precisa dizimar, você só tem que dar do seu coração? A gente tem que entender uma coisa também. A gente aceitou Jesus, a gente foi aceito em um ministério, em uma igreja, a gente congrega naquela igreja, a gente tem amor naquela igreja, tem comunhão com os irmãos. E por que que na parte do dinheiro a gente vai ficar de mão fechada com Deus? O próprio Deus mesmo diz: o dízimo é para que haja mantimento na minha casa. O que que é mantimento na casa de Deus? É as contas que precisam ser pagas, como qualquer outra casa. Às vezes a igreja paga aluguel, tem as igrejas que têm ministério de dança, então precisa ser comprado muitas coisas. Gente, eu falo isso porque eu já dancei nas igrejas, eu sei que isso custa dinheiro, gente, não tem como, sabe, não tem como achar que dá para cada um ter um valor, às vezes não é todo mundo que tem condição, então a igreja ela tem que arcar com uma boa parte dessa reserva, né? Então, assim, a igreja tem que prosperar financeiramente. Não existe esse negócio de que dízimo não é de Deus, dízimo é de Deus sim. Se você nunca dizimou, faça a prova. O próprio Deus mesmo diz, né? Faça a prova. Então faça a prova, pega o seu dízimo e faça do jeito que eu falei da oferta, só que para o dízimo. Deus, eu nunca dizimei, eu estou dizimando através da tua palavra em obediência. Me ensina, me mostra, Deus, se realmente é isso mesmo que as pessoas falam, que realmente funciona. Eu quero saber. Na primeira vez que eu dizimei, gente, Deus começou a. No primeiro mês, gente, eu já percebi que o meu dinheiro rendeu. Então, eu continuei dizimando e eu dizimei com medo, porque aquela igreja, eu ainda estava naquela mesma igreja que a pastora viu que a igreja estava decaindo, ela começou a estudar e viu que realmente o dízimo tinha que ser pregado. E aí ela começou a pregar. Só que até hoje, mais de 10 anos depois, nem toda a igreja dizima. Por quê? Porque ela já pregou a primeira vez que não precisava dizimar. Hoje ela tem que ficar, é a colheita, é o que eu falei pra vocês, viu? Tudo que a gente planta, a gente colhe, isso não vale só pra pastor, isso é pra todo mundo, gente. Desde sabe, desde de qualquer cargo eclesiástico, qualquer pessoa planta, vai colher. Planta coisa boa, vai colher coisa boa. Planta coisa ruim, vai planta bem no seu trabalho, vai ser bem-sucedido. Não planta coisa boa, vai ser despedido. É assim. Planta coisa boa no casamento, vai ter um casamento abençoado. Não planta coisa boa, vai ter divórcio. Não tem conversa. Entendeu, gente? Então, assim, é isso, né? Então, hoje muitas pessoas já dizimam. Eu também dizimo, só que eu dizimo, eu comecei a dizimar depois de muito tempo dela ter começado a falar sobre o dízimo, né? E aí, por quê? Porque eu não dava crédito, eu ia pelo que ela tinha falado antes, né? Agora mudou a palavra, por isso que a palavra de Deus é uma só, ela não muda, gente. A gente não pode pregar errado, a gente tem que pregar aquilo que é certo, porque senão a igreja não cresce, não prospera, não, sabe, o Espírito Santo não consegue trabalhar, porque as coisas têm que estar em conjunto, tem que estar tudo certo. Gente, estou falando demais, vou ter que colocar 2 vídeos de novo. Ai, enfim, vamos lá. Então, faça mesmo o esquema do dízimo que eu falei para vocês. Dizimem. Vocês vão ver, gente, muitas coisas que estão bloqueadas. Às vezes, alguma causa na justiça não sai, literalmente porque você não dizima. Ah, mas é porque eu não dou dinheiro na igreja? Não, é porque tem um devorador na sua vida, literalmente, que ele não é repreendido. Não adianta você pedir perdão para Deus porque você não dizima. Não adianta você falar para Deus que não tem dinheiro, por isso que você não dizima. Gente, todo mundo tem dinheiro. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro, mas tem dinheiro. Ah, mas eu só faço um bico, mas tem dinheiro. Ninguém aqui vive na Terra só o tempo inteiro à custa das outras pessoas. Ainda assim, se vivesse assim, as pessoas te daria, né? Se fosse um caso das pessoas estar te ajudando financeiramente, você está recebendo valor na sua mão. Você precisa tirar o dízimo. E o dízimo de tudo, 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 gente. É dízimo de tudo. E a primeira parte não é de qualquer jeito, porque às vezes a pessoa dizima, mas ela dizima o que sobra. Às vezes ela dizima pouco do dinheiro do dízimo dela. Às vezes ela não dizima o valor todo. Ah, eu recebo 3.000 reais, mas eu não posso dizimar 300 reais, porque vai me fazer falta, então eu vou dizimar só 200. Tá errado. O dízimo é 300. Se você ganha 3.000, o dízimo é 300. Ah, mas eu ganho 3.000, mas de acordo com a folha de pagamento, né, a gente acaba sempre recebendo 2.800. Mas a sua folha, o seu registro tá como 3.000. Então você precisa tirar o valor de 3.000. É assim. Às vezes a pessoa fala que dizima e a vida tá travada porque tá dizimando errado. Então são pequenas coisas que se você consertar, aquilo vai fazer a sua vida financeira, sabe, alavancar. Entendeu? Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar deixar o vídeo aí mais de 16 para ver se ele vai travar. Tomara que ele não trave. Se ele não travar, melhor ainda. Se travar, vou ter que abrir outro vídeo, né? Então vocês entenderam, né?
dizima do jeito certo. Se você já dizima, olha para ver se você está dizimando do jeito certo. E se você está dizimando do jeito errado, conserta. Começa a dizimar mas eu só dizimo o valor do meu salário normal, mas eu faço renda extra e o da renda extra eu não dizimo. Tá errado. Dizima com todo o valor que chegar na sua mão. Todo o valor. Não importa se você faz renda extra, se você só tem um salário, se você só ganha R$ 500, se você só ganha R$ 200. Não importa, gente. Dizima, tá bom? Se a gente pegar lá no Antigo Testamento, as pessoas que dizimam, que falam sobre os personagens que falam sobre dízimo, fala que eles pegaram a primeira parte o dízimo de todos os bens deles ali naquele momento e entregaram ao Senhor. É o dízimo de tudo, gente, de tudo, tudo, tudo. Todo o valor que chegar na sua mão, tá bom? Vamos lá. E se você não dizima, começa a dizimar, faça a prova de Deus que ele deixa, tá bom? Terceira dica, faça a sua parte. É isso daí que eu tô falando, né, gente? Mas a parte que eu quero falar pra vocês é em questão da gente, por exemplo, a pessoa quer trabalhar, quer que Deus abra uma porta, mas ela não tá procurando emprego. Existe esse tipo de pessoa, né, que acha que Deus vai fazer uma pessoa abrir, um empresário bater a porta na casa dela e falar assim: olha, fulano, veio o seu nome na minha cabeça aqui, o seu endereço, a sua rua, e Deus falou para mim poder te empregar. Gente, não é assim que funciona. A gente tem que ir atrás. A gente precisa fazer a nossa parte. Ah, mas eu não tenho dinheiro de condução. Pede emprestado, gente. Pede emprestado. Na palavra do Senhor, né, de Deus, ele diz para Josué: seja forte e corajoso. Nenhum momento da Bíblia, eu sempre falo isso, nenhum lugar da Bíblia diz que, olha, chegou em 16 minutos, né? Acho que não vai travar, não. Enfim, nenhum lugar da Bíblia diz que a gente tem que ficar esperando cair as coisas do céu, que achando que só Deus vai fazer, que a gente não precisa fazer nada. A gente tem que fazer. A gente vai atrás, se esforça, pergunta para fulano: ô fulano, na sua empresa estão contratando? Ah, mas isso é humilhação. É humilhação mesmo, gente. Tem que começar de baixo mesmo. Se você quer começar a trabalhar, se você quer se reerguer, se você quer se levantar, se você quer que a sua vida financeira expanda, se você quer mostrar para Deus que você quer trabalhar, você precisa fazer a sua parte. Quer abrir o seu negócio? Eu vou falar para vocês, gente. Eu tô abrindo meu negócio de confeitaria, mas coisa difícil, porque eu já comecei a desistir, comecei a desistir, até por pouca verba financeira, mas eu não deixo de fazer a minha parte, gente. Eu tô fazendo. E e eu não deixo, assim, se aparecer um bico pra mim, eu vou e faço. Eu não fico de frescura. Ah, mas eu não posso fazer bico. Gente, o que eu mais faço é bico. Eu não fico de frescura, não. Eu vou e faço. Mês passado de dezembro, eu mesmo falei pra vocês que eu trabalhei pra caramba, gente. Pra caramba. Eu trabalhei quase o mês todo, todo, todo. Eu cheguei a conseguir parar perto ali das festas, né? Consegui descansar um pouco. Mas eu trabalhei pra caramba e 2 empregos, gente. Eu chegava pra deitar assim, eu não tava aguentando de tanto cansaço. E ainda tendo a Rebeca ainda, né? Que tá numa fase bem energizada, tá bem pra cima, mas é isso daí. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, Deus vai fazer conforme você vai fazer, tá bom? Então, faça a sua parte, tá? Dica número 4, faça votos. Às vezes você já tá fazendo de tudo que eu falei e não entende por que que não está indo as coisas pra frente. E às vezes, gente, é algo que eu já fiz na minha vida, né? Às vezes é algo que precisa ser destravado de alguma forma, alguma coisa está bloqueado que você precisa destravar. Então você consegue destravar, dependendo do que for, através de um voto. Eu não falo muito de voto aqui no canal, por quê? Porque é algo que se você fazer, você cumpra. A própria palavra mesmo diz, né? Não é bom que você faça, não é obrigado, na verdade, né, a gente fazer, mas se a gente fizer, a gente tem que cumprir, né? Porque e não adianta a gente dar desculpa depois, né? Porque Deus poderá destruir tudo aquilo que a gente tem. Então, assim, na minha tradução tá escrito isso, tá na minha tradução. Então, assim, Deus não se agrada de tolo. Ele mesmo fala que na palavra de Deus, essa pessoa, na palavra, né, a pessoa que faz voto e não cumpre é considerada um tolo, né? Ou a pessoa que fala e não cumpre, né, que faz um voto com o próprio Deus, é como se não estivesse levando Deus a sério. É como se estivesse colocando a Deus numa altura de uma pessoa normal, um tanto faz, um qualquer um. Esse negócio de quebrar voto, gente, é muito complicado. É por isso que eu não falo muito de voto aqui. E eu também não faço muito voto. Eu não faço, gente. Mas, assim, o voto que eu faço, que eu fiz uma vez, é que quando teve uma época da minha vida que eu também não dizimava, não entendia como que funcionavam essas coisas. Então, as coisas ficavam muito mais travada. Eu ainda era solteira na época. Só que eu tava procurando emprego de todas as formas e não tava conseguindo. Então, por não dizimar também,
amarra as coisas, filha. Então eu tentava procurar emprego, não tava conseguindo de jeito nenhum. Só que eu não comecei a dizimar, né? Porque eu tinha muitas crenças na minha cabeça, até por não aprender isso dentro da minha própria igreja. Então eu fiz um voto com Deus e falei para Deus, eu vou falar como que eu fiz. Se você quiser fazer igual, faz. Se você não quiser fazer diferente. Eu falei assim para Deus, que se Deus abrisse essa porta, eu ia dizimar, começar a dizimar na obra e iria dar a metade do meu primeiro salário na casa de Deus. Então, assim, depois de você ficar um bom tempo desempregado, quando a gente trabalha, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, mas quando a gente volta a trabalhar, a gente tem tanta coisa para pagar, para comprar, que a gente precisa comprar. Não é nem luxo, mas são coisas que às vezes a gente precisa mesmo comprar, porque ficou tanto tempo desempregado, não conseguiu, que não tinha como tirar metade do salário, mas eu tirei porque eu fiz um voto com Deus, né? Então, assim, eu dei o meu voto e ainda dei a parcela do dízimo. Então, assim, eu tive que fazer, porque eu não fui pedir, Deus não abriu a porta? Abriu. Então eu tive que fazer a minha parte também, tá bom? Então é assim, tá, gente? Então, às vezes não precisa você chegar no ponto de fazer um voto, mas se fizer, gente, cumpra, porque senão você vai colher coisas ruins, porque você não tá cumprindo aquilo que você prometeu diante de Deus, né? Então vamos lá. Então Deus abriu essa porta através do meu voto, tá bom? Mas eu tive que cumprir, tá bom? E a penúltima dica, né, que é a quinta dica, é obedeça a palavra. Porque às vezes a gente faz, é que nem eu falei, a gente faz as coisas de qualquer jeito, mas se você ler certinho, às vezes a gente consegue encontrar explicações, né? Que nem o dízimo. O dízimo tá falando que é a primeira parte de tudo que você ganha, o dízimo de tudo. Então, tá explicado ali, né? Não tá assim, deu o que sobrar. Que nem aquela passagem que a mulher deu tudo que ela tinha, na verdade ali foi como oferta, né? Não foi como dízimo, mas as pessoas estavam dando tudo aquilo que sobrava deles, estava dando qualquer coisa. E Jesus considerou a oferta da mulher, porque ela tinha apenas moedas, e por amor a Deus, ela deu aquelas duas moedas ali. Então, aquilo chamou a atenção de Jesus. Então, não é a quantidade, mas é o jeito que você faz, como você está fazendo, né? O dízimo, ele não é dinheiro. Gente, se você olhar o dízimo como dinheiro, você nunca vai conseguir dizimar, porque conforme vai aumentando o seu salário, se você tiver o coração no dinheiro, você não vai conseguir dizimar, gente. Então você precisa entender que, agora eu ganhava 3 mil, eu dizimava certinho 300. Agora eu ganho 5 mil, eu não posso dizimar 500, é muito pesado. Gente, você tem que dizimar 500. Porque Deus te abençoou, Ele está te prosperando. Você precisa crescer o seu dízimo. Você não pode ter o coração no dinheiro. Do mesma forma que você conseguia sobreviver com R$ 2.500, você vai conseguir sobreviver com R$ 4.500. Deus, ele é tão maravilhoso que ele pede apenas 10%. Não é 90%, é 10%. Deus é tão lindo que você fica com os outros 90% para você gastar com consciência. Mas Deus pede apenas 10% para você ver que isso é no dízimo, né? Nas ofertas você oferta o valor que você quiser, mas com o coração, não é dando qualquer coisa. Ai, deixa eu lá, já, só para não dizer que eu não dei, só para ninguém achar que eu não tô dando dinheiro. Gente, Deus não vai receber o dízimo, toda oferta, tá? Não tô falando só dinheiro, oferta. Tudo que você oferta na casa de Deus é espiritual. Se você tá levando um vaso de flores lá, como visita, você está visitando algum ministério, você leva lá, tem pessoas que fazem, né, isso, você está ofertando a casa de Deus, você não está ofertando os pastores lá, né, a igreja, você está ofertando a casa de Deus. É espiritual aquilo, não é bagunçado. Gente, então a gente precisa entender, o dízimo, oferta, não é dinheiro, voto não é dinheiro, é espiritual. No momento que você põe diante de Deus, é espiritual, tá bom? Até a própria palavra que diz que quando você dizima é repreendido o devorador é algo espiritual, gente. E eu creio como um demônio que Deus dá permissão, porque a pessoa está desobedecendo, ela não está dizimando. Então ela está desobedecendo, tá bom? Eu vou trazer um vídeo falando mais sobre o dízimo em assim mais detalhes para vocês, tá bom? Então assim, quando a gente faz as coisas que é pedido na Bíblia, a gente está obedecendo a palavra. Quando a gente obedece, a gente prospera, tá bom? E, gente, a dica bônus para encerrar, que já tá dando meia hora de vídeo, é para você estudar sobre vida financeira. Eu não estava estudando sobre vida financeira, mas eu dizimava, ofertava, às vezes fazia voto, mas não estudava sobre finanças. Então, é a questão de fazer também a sua parte.
né? Se você não sabe como gastar o dinheiro, sobre administrar dinheiro, você precisa estudar sobre isso, porque às vezes você fala assim: "Ah, eu não guardo dinheiro porque nunca sobra". Só que na verdade, para você guardar dinheiro, você precisa separar o seu dinheiro igual o dízimo. Por exemplo, com prioridade. Você separou primeiro o dízimo, aí você pega uma parcela, que é o dinheiro para você reservar para você, ou para você investir, ou para você deixar numa conta separada para usar como reserva de emergência. Quebrou a geladeira, quebrou o carro. Se você tiver uma boa reserva, você não vai precisar usar cartão de crédito, não vai precisar de pedir dinheiro para ninguém, ou não vai precisar deixar o seu carro parado porque não tem dinheiro para consertar, entendeu? Então Deus, ele quer que você cuide das suas finanças com responsabilidade, sabe? Não é bagunçado. Tá bom, gente? Então estuda sobre educação financeira. Aqui no YouTube tem um monte de livro, tem um monte de audiobooks, tem um monte de podcast, tem um monte de canal sobre finanças, gente, que dá pra vocês estudar. Eu estudei pra caramba, gente, sobre finanças o ano passado. Então Deus abriu muito a minha mente nesse lado também. Eu achava que não era capaz de conseguir guardar dinheiro e hoje eu consigo guardar dinheiro. Porque guardar dinheiro é aos poucos, é trabalho de formiguinha, você vai começando aos pouquinhos mesmo. Aí, conforme vai passando o tempo, vai chegar numa hora que você vai ver que tá lá um bom valor para você poder usar, né? Usar com responsabilidade, né? Então é assim, não agrada a Deus você pegar o seu salário, torrar todo e chegar no final do mês você já não tem mais nada. Chegar na metade do mês você já não tem mais nada. Entendeu? Então não é, Deus não se agrada de pessoas que ficam fazendo dívida o tempo inteiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro, ou eu tenho um pouco de dinheiro aqui, mas eu vou passar no cartão. Usa o cartão com responsabilidade. Deus não se agrada disso, sabe? Então obedeça a palavra, tenha consciência. Sabe, o dinheiro é seu sangue. Você tá dando suor, você tá levantando cedo de madrugada para trabalhar. Às vezes tá um frio danado, às vezes tá uma chuva do caramba, e você chega para pegar o seu salário para você simplesmente jogar assim como se fosse qualquer coisa. Gente, isso não agrada a Deus, sabe? Então a gente precisa ter consciência com o que a gente faz com o nosso salário, sabe? E tem gente também que tá nas dívidas e acha que não tem como resolver. E tem como resolver. E é que eu falei para vocês, esse ano eu vou trazer muitos vídeos sobre finanças que vai ajudar você a conseguir a fazer o que eu tenho feito, conseguido quitar as minhas dívidas com a ajuda de Deus e com eu fazendo a minha parte também. Porque se eu não fizer, né, não adianta eu querer só que Deus faça se eu não fizer também, tá bom? Então estude sobre finanças também se você não estuda, sabe? Tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês, gente. Essas são as dicas. Eu espero que vocês sigam, que dê tudo certo. Que bom que eu consegui colocar tudo em um vídeo só. Mas é isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijos, tchau.